Fala a verdade, que nesse momento o seu sentimento é de alívio, que o que menos importa é o resultado. Mas é claro que eu vou manter minha palavra que menos de 3 eu nem iria comemorar. E se tem uma coisa que dá para a gente poder ressaltar, foi a classificação para as oitavas de finais da Copa do Brasil, 2 anos consecutivos. O Vasco chega nas oitavas e aí passa muito pelo Léo Jardim, que mais uma vez salvou o Vasco de um vexame dentro de São Januário, porque o Vasco conseguiu ceder um empate para o poderoso Operário, ali já nos acréscimos, quase nos 48 minutos do segundo tempo. E é claro, nós vamos falar muito de Léo Jardim, vamos trazer aqui algumas entrevistas na zona mista dos jogadores falando sobre esse resultado e também sobre o Fernando Diniz que teve respondendo aos jornalistas sobre essa polêmica do Lloyd Augusto, que está pensando que é craque. E é claro que tem muita gente aí pedindo a cabeça do Lloyd. Vou trazer aqui toda a repercussão dessa classificação do Vasco. Mas, cara, antes da vinheta, sinceridade, o que valeu aí foi a classificação e também a grana que o Vasco já conseguiu ganhar por ter se classificado para as oitavas de finais. É, rapaz, tá ficando difícil, hein, Vasco? Tem que melhorar, mas o Fernando Diniz agora não queria prazo. Vai ter mais de um mês depois da parada do Super Mundial para poder enfrentar seu adversário nas oitavas de finais. Isso aí só vai rolar, galera, depois do Mundial. Mas vamos colar aqui, vamos ver aqui a repercussão de tudo que rolou depois dessa classificação. Porque não foi uma vitória. E agora vem o Fluminense. Voltamos aqui, Leonardo Canal, na torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 106 mil inscritos. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário. Se você ainda não é inscrito, estamos quase chegando aqui já a 106.500. Então, deixa o seu like aí, se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. 2 vídeos por dia e também 2 lives, exceto em dia de jogos, que aí não tem como fazer 2 lives, beleza? Galera, tô aqui, né, já louco para poder falar sobre esse resultado. Vasco se classificou, Rayan foi o autor do gol, mas esse jogo passou longe de ser tranquilo. O jogo terminou 1-1 e o Rayan tinha aberto o placar ali aos 41 minutos com essa jogada. Vou aqui tirar só o áudio. E o Vasco ali parecia que ia ter uma vida fácil nesse jogo, mas, bom, como as coisas pro Vasco e pro Vascaíno não tem sido fácil, tá aqui, né? Agora eu vou aumentar um pouco a tela para mostrar o gol do Rayan para vocês. Rayan, ele toma a bola do adversário e aqui ele tem tranquilidade de dar um chutaço, chute forte, né? E acabou a bola passando debaixo das pernas do bom goleiro do Operário. O Vasco tinha aberto o placar. E como eu disse, né, parecia que tudo ia correr bem em São Januário. Mas quem disse? Aqui, aproximadamente aos 47 do segundo tempo, o Vasco ele me dá essa bobeada aqui. Cara, eu vou te falar uma coisa. Mais uma vez, em cima do Lucas Piton, eu já começo, né, a pedir aqui que o Vasco vá atrás de um outro lateral. Porque o Piton, ele até faz bem ali a faixa ofensiva do campo, mas quando tem que se defender, já não é o primeiro gol em cima do Lucas Piton de cabeça, já não é o segundo, tá se tornando rotina, cara. E o cruzamento lá do jogador do Operário, o Piton montado na zaga, o Piton conseguiu enxergar o que estava acontecendo e mesmo assim ele perde na cabeça e ele proporciona aquilo que seria aos 47,5 o empate do Operário. E aí, irmão, virou filme de terror. Virou filme de terror. Vou botar aqui em câmera lenta, ó. Olha aqui, galera, ó. Olha esse cruzamento. Não, é melhor. Vou deixar aqui na velocidade normal para vocês verem que a bola vem sem peso. O Piton tá inteiro na jogada. Agora, ó. Vou aumentar aqui, ó. O Piton tá inteiro na jogada. E a bola, olha a altura dessa bola, gente. Aqui, ó, onde tá o mouse aqui, ó. Olha onde a bola tá, cara. O Piton tá todo na jogada, ó. O Matheus Carvalho, ele abandona a jogada.
É o Matheus Carvalho aquele dali? Eu acho que sim, né? Ó, abandonou. E aí, ó. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Vou botar aqui no normal. Pelo amor de Deus, né, cara? Não tem como, né, cara? Uma bola fraquinha. Acabou ali vencendo o Léo Jardim, que não teve culpa. Mas, cara, o Piton tá vendo a bola, ó. E ele não tem impulsão. Olha a altura que o Piton sobe. E é isso aqui, né, rapaz? Acabou causando a definição da vaga por pênalti. E aí, meu irmão, o Léo Jardim, né? O Léo Jardim é incrível, cara. Principalmente, já é a terceira ou a quarta vez que o Vasco precisa do Léo Jardim nos pênaltis para poder passar de fase e o Léo Jardim faz a boa. Isso aí é o primeiro pênalti que o Operário perdeu. Autorizou o árbitro, Neto correu, bateu! É mata-mata, é Copa do Brasil. E aí o Neto perdeu o primeiro, mas o Vasco tinha que colocar emoção no jogo. Aí o João Vitor vai lá e perde também. Valendo vaga. Lá vem Vitor, concentrado, parte pra bola. João Vitor. Olha o João Vitor. Pênalti, defendeu Elias. E detalhe, né? O João Vitor telegrafou a sua cobrança. Aí vem, né? Como é que eu vou te elogiar agora, PH? Como é que eu vou te falar? Ou como é que eu vou falar pra você que você é o melhor lateral do Brasil? Aí vai o PH. Mais uma cobrança pro Vasco. Pra poder colocar emoção no jogo, né? E com o PH, com o Paulo Henrique, bateu. Perde. Nossa, o PH também bateu muito mal, né? Pro Vasco com o PH, Deus me livre, olha. Olha onde foi a bola, no meio do gol, cara. Facilitando a vida do goleiro do Operário. Mas agora eu vou deixar aqui todas as cobranças e aí o Léo Jardim comemorando. Porque tem um lance aqui que a gente tem que falar a respeito do Lloyd. Vamos lá. Primeiro o Léo Jardim. Primeira, que tá mais próximo, né? Aí vem o Lloyd aqui, ó. Aqui já foi na alternada. E o Lloyd aqui estava sofrendo uma pressão terrível, porque a torcida estava pegando no pé do Lloyd. Eu vou te explicar o porquê. E aí o Lloyd vai lá, faz a parte dele. 7-6 nas cobranças. O Vasco perdeu 2 e o Operário perdeu 3. E aqui o zagueirão do Operário, né, faz a boa. Ali o Jardim também uma belíssima defesa. E o Vasco se classifica aqui por outro ângulo. A defesa do Léo. Ó, pega muito, né? E aí o Vasco, mais uma vez, dependendo desse goleiro. Vamos lá. 2025 contra o Operário, terceira fase. 3 defesas do Léo. 2024, quartas de finais, né? Disputa de pênaltis, defesa do Léo. 2024, terceira fase, contra o Fortaleza, defesa do Léo. 2024, segunda fase. Defesa do Léo. Então, quer dizer, o Léo Jardim já pela quarta vez coloca o Vasco em uma fase de Copa do Brasil. E aí, se você for somar aqui, acho que eu vou até fazer isso. Quanto que o Léo Jardim já garantiu de grana para o Vasco em essas passagens de fase na Copa do Brasil? Eu acho que ele já se pagou. E ele teve falando, tá? A respeito disso, lá no GE, porque mais uma vez, né, ele fala, olha só, a gente prefere quando ganha fácil, 3-0, mas também quando precisa, nós estamos aqui. Vamos ouvir. Cara, eu fico feliz de poder ajudar. É claro que a gente gosta quando o time faz 3-0, quando o time ganha bem, a gente trabalha menos, mas é importante também quando a equipe precisa a gente poder estar ali para ajudar, é para isso que eu trabalho, que eu me dedico todos os dias, então eu fico muito feliz. Com relação aos pênaltis, é um trabalho coletivo, um trabalho conjunto do departamento de análise, do professor Leandro, do professor Frank, também que tentam me dar as informações mais precisas possível. Então, eu acho que é um trabalho conjunto, parabéns para todo mundo aí. Tá aí o Léo Jardim, mais uma vez o herói, e agora nós vamos falar de outro herói, porque eu vou trazer aqui alguns lances do Lloyd, porque, rapaz, o Lloyd bateu de frente com o Diniz. É isso aí, Luiz, ó, vai trazer as mudanças. Analisa em condições de marca. Lloyd, lá vem Lloyd Augusto. Lá vem o Lloyd, aqui até que ele deu um bom passe, pra mim o Verratti perdeu o gol. Lloyd Augusto, beleza de bola, Verratti. Verratti atrasou a passada, aqui foi um bom passe do Lloyd. Fez um jogo regular pra baixo, é um jogador que oscila demais, pra mim é um peladeiro, e se o Vasco rescindir o contrato dele depois do que ele fez também, não vou achar nada demais. Diz aí o Diniz, né? Não, já eu vou trazer aqui o que o Diniz falou. Ó, aqui foi um bom passe. Aqui se o Verratti, ele antecipa a passada e já chega chutando, ele faria o gol.
Mas, ó, o Verratti aqui, ele dá um repique pra querer chutar a bola, ó, e perde o gol. Lá vem Lloyd Augusto, beleza. Olha lá. Já atrasou a passada, perdeu um gol feito. Bola, Verratti, não finaliza. Passa, Verratti pede. E aqui um passe do Lloyd, aquele passezinho de Miguel, né? Aqui uma jogada horrorosa, que ele vai tentar dar um elástico aqui, chega a ser constrangedor. Lloyd, tá no 1 contra 1, tá no mano a mano. Eita, meu Deus do céu, horroroso. Mas depois ele pega e faz uma bela jogada. Aqui também ele perde uma bola aqui, ó. Ó, bizarra. Aqui eu acho que ele vai dar um chutaço no gol. Ó. Ajeitou, bateu de fora. Quase meteu um golaço. E aí ele meteu essa daí, ó. Ele vai e mete essa aqui. Bom, na hora da transmissão, muita gente ficou confusa, mas foi pro Fernando Diniz. E aí, meu irmão? Desculpa, tá? Não dá, né, cara? O cara não joga lá essas coisas, não é um grande jogador. Ele pega e mete essa daí pro Diniz. Diniz ficaria olhando pra ele, falando que queria tranquilizar ele, queria acalmar. Ele pega ali e bate de frente com o treinador. E é pro Diniz, cara, porque nessa imagem aqui, ó, não tem jeito, ó. Ó, olha lá. Ó. Pô, irmão, aí desculpa, né? E até aqui o narrador do Premier, ele consegue perceber, ó. Lloyd e Diniz. E aí o Fernando Diniz falou sobre essa situação. Não, comigo não aconteceu nada. Eu nem sei muito isso, sabe, do gesto que ele fez. O pessoal tá falando e eu tava tentando passar informação para acalmá-lo, porque a torcida tava já irritada com ele, mas a intenção era de ajudá-lo, de orientá-lo para ele continuar jogando. Então eu não sei, eu preciso conversar com ele para saber o gesto que ele fez. Eu estava falando agora com o pessoal da assessoria de imprensa, de fato, eu também não interpretei assim, estava tão focado no jogo que para mim não teve. Mas o Diniz vai conversar com o Lloyd. E aí, cara, eu queria saber qual vai ser a atitude da diretoria, porque o Lloyd tem que entender que ele não está jogando no futebol amador, futebol profissional. Ele não pode chegar e tratar o Diniz dessa forma. E outra coisa, né? Com essa máscara, achando que está jogando muito. Joga nada, né, Lloyd? Sempre tem provocação. Então, não vi ali como foi, mas eu vi ali que o Alan ali teve uma confusão com o Hugo, com o Verratti. Mas o jogador dele lá deu uma cavadinha, então fez o free, né? Mas é assim mesmo, o jogo é provocado. Cavaria nos pênaltis? Ah, com certeza. Então, quer dizer, isso aqui foi uma confusão que aconteceu em um dos lances do pênalti e muita gente falando que o Hugo Moura usou de inteligência, porque seria depois dessa confusão o pênalti decisivo para o Operário. Porque o Operário, ele teve a oportunidade de ganhar na disputa de pênalti. Mas aí o Léo Jardim foi lá e salvou o Vasco. E aqui, mais uma vez, o Rayan vai falar sobre o Fernando Diniz. Sim, muito feliz. Como no lance do gol ali, eu pressionei o zagueiro e consegui dar o bote ali certo nele. O Leirão deu uma ajudinha, então muito feliz. Sobre o Diniz, como eu falei no intervalo ali, o Diniz é um paizão para mim. Está me ajudando muito, ele falou que vai me ajudar bastante. Como eu falei, ele nos outros clubes ajudou muitos jogadores, creio que agora aqui comigo ele vai me ajudar bastante. E está sendo, até na hora do gol ele tá me dando esporro, então é assim mesmo, ele vai me ajudar bastante. Tá aí, né, a diferença do Lloyd pro Rayan. E o Tietê também vai falar. A gente tem que se preparar para tudo, né? Claro que a gente não vem para um jogo de mata-mata desejando levar a partida para os pênaltis, ainda mais diante da nossa casa, no nosso domínio, diante da nossa torcida. Mas é uma coisa que tem que estar preparado, óbvio que a gente treinou também. Sempre que pode acontecer isso, a gente tem que estar preparado, tem que treinar no dia anterior. As escolhas são de acordo com o treinamento e também com a confiança, né, do jogador no momento ali. Às vezes tem um mais cansado, um sentiu alguma coisa durante o jogo. Mas foi tudo muito bem pensado. Acho que tem que ter coragem para ir lá bater também, né? Tem que ser falado sobre isso. Independente de acertar, de converter ou de errar a cobrança, é uma exigência para quem tem coragem ir ali. Então, não tem, se a gente não tivesse passado, não ia ter culpado, né? Seriam todos. Então, sobre isso aí, a gente treinou, se preparou, infelizmente aconteceu, mas a gente estava preparado para isso. Também temos um goleiro que dispensa comentários, então foi, acho que, protagonismo inteiro nessa noite do Léo Jardim também. Então, o Tietê reconhecendo o Léo Jardim como protagonista
daquilo que foi a classificação do Vasco. E agora, próximo confronto é contra o Fluminense. E tem uma coisa que eu tenho percebido, parece que o Vasco, quando pega um time de menor expressão, o Vasco relaxa. Acho que a camisa vai jogar sozinho. E hoje em dia, no futebol, não tem mais bobo. Ou você vai e define a partida, ou então você vai passar aperto. Vasco fez uma vergonha contra o Puerto Cabello. Vasco fez uma vergonha contra o Vitória e se livrou de uma vergonha por causa do Léo Jardim. Como eu disse, a partida acho que estava 5-5 ou 6-6. E o Léo Jardim, ele foi lá e salvou aquilo que seria a classificação. Porque quem batia por último era o time do Operário. E aí 6-6 no último pênalti. Aí o Léo Jardim foi lá, fez a segunda defesa. O Lloyd converte o 7º pênalti do Vasco. E na 7ª cobrança, na 7ª não, na verdade, na 8ª ou 9ª cobrança lá do Operário, aquele que iria definir para poder empatar a sequência, ele acaba perdendo, o zagueiro do Operário, o Vasco vai e passa. Então eu acho que o Vasco tem que começar a ter atenção, porque camisa não joga sozinho. E ontem o Vasco, vencendo de 1-0, que já não era um grande resultado contra o poderoso Operário, aos 47 do segundo tempo, nos acréscimos, cede o empate. Cara, e outra coisa, como é que fica o psicológico dos jogadores, do Vasco, que já é abalado? Então, para mim, tem que melhorar um pouco isso daí. Eu acho que esse resultado foi muito mais falta de atenção, displicência, porque toda vez que o Vasco pega um adversário melhor, o Vasco se comporta melhor. Então, a galera precisa ter um pouquinho aí de atenção, principalmente nesses jogos aí de time de menor expressão. Bom, contudo, passamos, isso é que importa. Agora, Lloyd, na moral, né, Lloyd? Na moral, Lloyd, tá jogando nada, Lloyd. Pô, meter uma máscara dessa, paizão. Outra coisa, né, rapaz? Jogador que vem, não joga nada. Chegou agora, tá devendo pra caramba. Quer meter bronca. Daqui a pouco tá arrumando problema aí com o elenco. Cara, bota já logo, né, no lugar dele. Se eu fosse a diretoria do Vasco, já botaria no lugar dele. Já deixaria de molho aí umas partidazinhas. E se não tiver jeito, ó, meio do ano, bota pra andar, irmão. Porque tudo que nós não precisamos é de um jogador problemático, né? O Vasco não precisa disso. Agora, imagina um problemático que não joga nada. Se ainda fosse um problemático jogando muito, eu fico imaginando se aquela bola do Lloyd entra, ele ia achar que ele merecia uma estátua em São Januário. Você é louco, mano. Não dá. Ó, diminui, tira a máscarazinha, entra numa realidade que você é um jogador mediano pra baixo, bem pra baixo, tá? Série B. E aí você teve uma sorte do mundo, segundo a loteria, Lloyd, de jogar no Vasco. Entendeu? Do Vasco ter te contratado. E eu, particularmente, pra mim, já botava pra andar. Bom, mas aí deixa a sua opinião. Tô deixando a minha. Aqui hoje tô deixando a minha opinião, né? Ultimamente aqui em vídeos eu não tenho deixado. Mas essa do Lloyd aí, e também essa partida fraca do Vasco. Ele, o Vasco se classificou. Não vou fazer festa, irmão. 1-1 contra o Operário. Jogando nada. Entendeu? Indo pra pênalti. Quase perdendo uma classificação, passando, né, mais uma vergonha. Não. Jogue melhor contra o Fluminense. E os jogos contra time de menor expressão, leve mais a sério. Porque camisa hoje, ainda mais para um time meia boca como o nosso, camisa só não joga, história só não joga. O Vasco precisa melhorar isso aí, o Diniz tem muito trabalho pela frente, e é aquilo, meu irmão. É umas 4 ou 5 contratações para vir como titular, porque Piton tá, olha Piton. Bom, deixa a sua opinião. Estou metendo no meu pé. O importante foi a classificação. E o Diniz agora vai ter tempo para poder trabalhar. E o Vasco enfrentar o seu adversário nas oitavas de finais. Vai ter um sorteio para isso e tudo mais. E aí vamos ver quem será o próximo adversário do Vasco na Copa do Brasil. Porque a tendência agora é só piorar os confrontos e serem mais difíceis. Valeu? Beijo no coração. Estou metendo no meu pé. 10h30. Estaremos aqui para poder falar muito disso. E aí eu queria muita opinião de vocês. Fui que fui, galera.